Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Eu acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado através desta belíssima música, deste inspirado hino, interpretado pelo cantor e pastor Paulo César, que aliás estará louvando a Deus durante a realização da 24ª edição do Encontro Nacional para a Consciência Cristã, que terá início no próximo dia 24 deste mês, estendendo-se até o dia 1º de março. Você não pode perder.
Portanto, estamos alegres nessa manhã de segunda-feira, iniciando mais uma semana, hoje 14 de fevereiro, Dia Internacional do Amor e também Dia da Amizade. Duas coisas importantes na vida de qualquer criatura, não é? Você que conquistou amizades, deve preservá-las. Alguém já disse que nós precisamos estar sempre construindo pontes através das amizades conquistadas. Nunca construa, nunca se sinta, nunca se torne uma ilha, mas uma ponte, para que você sempre possa ter alguém que assista-o ou que você possa também ajudá-los. E nesse Dia Internacional do Amor, eu lembro a todos João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 16, nós vemos esse mandamento sendo posto em prática de nós para com os outros. É isso que nos diz lá em 1 João. Assim como Deus nos amou em Cristo Jesus e deu o seu Filho, ou Ele entregou a sua vida por nós, nós devemos também amarmos uns aos outros e darmos a vida, se possível for, uns pelos outros. Que importante mandamento, 1 João 3,16, fazendo uma conexão com o Evangelho de João 3,16. Grava no seu coração essa grande e importante lição. Logo mais estaremos ouvindo outra vez o presbítero Natan. Ele é presbítero de uma das nossas congregações em Bodó, Congó 3, e estará dando continuidade a um estudo, uma série de estudos que foram realizadas durante os cultos de escola dominical durante o mês de janeiro e início de fevereiro. Você não pode perder, portanto, continue com seu coração aberto e receptivo, porque Deus vai falar profundamente ao seu coração. Não esqueçam ainda, a VINAC estará realizando de 24 deste mês, numa quinta-feira, estendendo-se até o dia 1º de março, a 24ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Pregará na abertura o pastor Hernandes Dias Lopes, o cantor e pastor Paulo César, que louvou a Deus nesse início do programa, estará também louvando a Deus. E no encerramento, o pastor Aurivan Marinho, no dia 1º, e também o pastor, doutor e mestre, Augustus Nicodemos. Ele estará ministrando a palavra no encerramento. Então você não pode perder. Se você ainda não fez a sua inscrição, se você ainda não se inscreveu, procure através da VINAC fazer a sua inscrição. Você pode acessar pelo YouTube VINAC e você faz a sua inscrição. Lá há vários seminários e temos palestras também, as plenárias, enfim, vai ser um mega encontro. E esse ano, inclusive, presencial, com as seguintes observações. Todos quantos forem devem estar com a sua máscara de proteção facial, será feita a asepsia das mãos na entrada, também se você, na ocasião, vai ter a oportunidade de fazer a aferição da sua temperatura, e distanciamento. Todos os cuidados estão sendo feitos para que você se sinta seguro, para que você tenha segurança e tranquilidade de que realmente você não está exposto, não vai se expor pelo ajuntamento de pessoas a ter essa gripe que está aí. Então, anote em sua agenda de 24 deste mês a 1º de março. Inclusive, na próxima semana, o pastor Helder Faber estará vindo apresentar em um nosso programa, através de uma entrevista, toda a programação, os eventos, as palestras, os seminários, tudo que vai ser realizado durante a 24ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Nesse instante, sem perda de tempo, quero deixá-los com o presbítero Natan, trazendo a continuidade deste importante estudo. Porque a nossa intenção no culto público a Deus, todas as vezes em que nós nos reunimos, é para que a sua palavra seja ouvida, compreendida e praticada. Por isso que eu não me incomodo de que, se necessário for, repetir. Para os irmãos que estão mais lá atrás, que porventura não têm escutado o que a nossa irmã disse, ela comentou o seguinte:
Quando o apóstolo Paulo diz toda a escritura é útil, divinamente inspirada, ele não estava se referindo à Bíblia de Gênesis e Apocalipse conforme nós temos hoje. Até porque, irmãos, deixa eu dar um dado aqui importante para os irmãos. Tentarei ser o mais sucinto possível. Sabe quanto tempo demorou para que todo o Antigo Testamento fosse concluído? Em torno de 1000 anos. Só o velho. 1000 anos. Foram séculos de composição, preservação e compilação. A palavra de Deus ia sendo revelada, os homens iam escrevendo essa palavra, os homens iam preservando essa palavra, e depois de um bom tempo, toda a comunidade da primeira aliança, do povo de Israel, chega um ponto, especificamente ali no contexto em que se desenrola os eventos narrados ali, desde aquele movimento de restauração, de retorno do cativeiro babilônico a Israel, de que o Antigo Testamento então havia encerrado a sua composição. E o fato é que nós sabemos muito bem de que quando começa a se desenvolver os eventos do Novo Testamento, o Novo Testamento já estava escrito, ele foi sendo escrito. E o processo de escrita do Novo Testamento se dá aí em torno de 100 anos. Olha a diferença entre uma coisa e outra coisa. Então, quando Paulo escreveu, que também foi isso que a irmã disse aqui, quando Paulo estava escrevendo a Timóteo, o Novo Testamento também não estava completamente fechado. Até porque o processo de canonização do Novo Testamento só vai se dar a partir do 4º século depois de Cristo. Mas as cartas vinham sendo escritas, o Novo Testamento vinha sendo produzido. E, inclusive, os irmãos tenham em mente de que quando Paulo diz toda a Escritura, esta Escritura, quando ele fala aqui, esta Escritura, provavelmente era aquilo que tudo que foi escrito do Antigo Testamento, mais partes que se tinha do Novo. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo, lá na segunda epístola de Pedro, vai ser colocado ao pé de igualdade com o Antigo Testamento, quando diz que muitos falsos mestres vão se infiltrar no meio do povo de Deus, a fim de querer distorcer aquilo que Paulo dizia, como também as demais escrituras. Então você coloca na sua mente a ideia de que quando Pedro diz as demais escrituras, o Espírito Santo já dava testemunho à igreja de que aquilo que Paulo estava escrevendo também era escritura e palavra de Deus. Mas, uma vez que o cânon bíblico todo ele foi fechado, Antigo Testamento e Novo Testamento, hoje nós podemos aplicar de maneira geral toda a escritura é útil? Hoje sim, Antigo e Novo Testamento. Quando Paulo escrevia, não era esse o contexto. Mas fazendo uma aplicação para o contexto que nós estamos hoje, podemos aplicar dessa maneira. Amém? Diga, minha irmã. Cânon. Muito bem. A palavra cânon vem de uma palavra hebraica, cana. E o que era cana? Cana era como se fosse uma espécie de régua, de vara de medir. Naquela época não tinha essa trena bem bonita que os construtores, que engenheiros civis têm, de que puxa uma fita assim e vai fazer a metragem, a medida. Não se tinha. Naquela época o que eles tinham era uma vara, uma grande vara, em que eles faziam a medição. E além da medição, a cana também servia para ver se algo estava alinhado, se estava no prumo, se estava de maneira correta, direita. Então a cana tanto tinha essa finalidade de medição, como a finalidade de saber se algo estava no nível, no prumo, estava correto. Quando esta palavra é utilizada, tendo em vista a escritura, no contexto da Bíblia, então foi daí que veio o termo canônico, cânon da Bíblia, canonização. E o que se trata disso? Se trata da ordem dos livros da Bíblia, daquilo que é reconhecido como certo e como
habilitado para compor a doutrina e a regra cristã. Os irmãos entenderam isso aqui? Sim? Tudo certo? Então vamos caminhar. Bem, irmãos, inicialmente vamos fazer aqui uma relação entre Bíblia e educação. Para tanto, eu não vou querer ser tão teórico. Não vou querer ser tão teórico. Embora tenha lá atrás, nas idas do ano 2009, ter passado por um curso de licenciatura, um curso que prepara professores e tal. E nesse bendito curso nós vemos diversas linhas que explicam sobre o que é educação, sobre o fazer educação, grandes teóricos e tal. Não é essa a perspectiva que eu gostaria de trazer necessariamente para os irmãos essa manhã. Eu gostaria de, uma vez que a Bíblia tem sido, e é essa a principal preocupação, de colocá-la à evidência, eu gostaria, irmãos, de olhar com os queridos o que a Bíblia fala sobre a educação. Isso porque Paulo disse, olha Timóteo, toda a Escritura é inspirada para educação. O que seria então, irmãos, educação do contexto da Bíblia? Haja vista que no nosso contexto há diversas teorias diferentes sobre a educação. Diversas metodologias de como é que se ensina. Se ensina desse jeito, se ensina daquele jeito, tem aquele teórico, tem aquela linha metodológica. Mas vamos observar o que a Bíblia fala sobre educação. Veja, essa é uma palavra que, embora ela não apareça tanto na Escritura, a palavra educação, propriamente dita, ela não aparece tanto na Escritura, ela aparece algumas vezes. Ela aparece aqui, certo? Ela vai aparecer também no Antigo Testamento, embora sendo numa outra língua. O Novo Testamento foi escrito em grego, e o Antigo Testamento foi escrito predominantemente em hebraico e algumas porções em aramaico. Então você tem línguas distintas, mas a mesma palavra, não a mesma palavra, mas o mesmo conceito, aparecendo mais de uma vez na Bíblia. Mas este não é um tema que não é um tema tão recorrente assim. A ideia aparece bastante, mas a palavra em si nem tanto. E entre os hebreus, o Antigo Testamento, aí é que esta ideia, nós vamos perceber que ela é menos teórica ainda, ela é ainda muito mais prática. O povo hebreu era um povo muito da ação, muito da prática. Isso tem questões muito claras. Primeiro, pare para pensar que essas histórias aqui se desenrolam no Antigo Testamento antes da cultura grega. A educação ganha um caráter mais teórico, mais nesse âmbito mais racional, a partir da filosofia grega. Antes da filosofia grega, a educação era muito uma educação para a vida, muito uma educação do dia a dia, algo muito concreto. Então, essas ideias, elas não eram simplesmente olhadas do ponto de vista de uma consideração, de uma reflexão interior. Para os hebreus, isso era vivenciado no dia a dia, na prática, no ser pessoa, no ser povo de Deus. Enquanto que esta palavra, quando surge naquele contexto grego, de filosofia grega, vai ganhar uma dimensão mais racional. Porém, educação é algo que sempre fez parte do plano de Deus para os seres humanos. Deus sempre pensou a educação como algo necessário para o ser humano e principalmente para o seu povo. Quero dar algumas provas aqui. A primeira prova de que a educação é algo que Deus idealiza e vai realizar a partir dos seus, nós vamos encontrar no próprio relacionamento que Deus tem com Abraão. Capítulo 18, verso 19, o Sagrado Escritor registra o seguinte: porquanto eu o escolhi, para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de, preste atenção no termo,
se conservarem no meu caminho. Praticando, outro termo, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Perceba que nós estamos aqui em Gênesis no começo da Bíblia, no começo dos eventos, das alianças que Deus faz então com a humanidade, e a educação é um pilar importante para que o homem se conserve nos caminhos do Senhor. E note uma palavra aqui, que nem sempre é tão associada no contexto que nós vivemos. Esta educação, ela não versa apenas sobre um conjunto de coisas que a irmã precisa saber. O texto é claro em dizer de que essa educação é para que a irmã saiba, mas para que a irmã pratique. Note então, irmãos, que a educação no sentido bíblico é um conjunto de informações que normalmente uma geração mais experimentada esclarece a uma geração mais nova, mas não é apenas um conjunto de dados técnicos sobre Deus, sobre a criação, o que Ele requer, do caráter de Deus. Não, também é um conjunto de informações que devem ser assimiladas pela nossa vida e vivenciadas pelo povo de Deus. Assim sendo, praticando essas coisas, conserva-se o homem no caminho e na aliança com Deus. É assim então que a Bíblia nos explica. Mas ainda há um outro texto muito curioso que eu gostaria de visitar com os irmãos. Este texto está em Deuteronômio capítulo 6, verso 7. Irmãos, Gênesis 18, 19. Esse segundo texto está em Deuteronômio, capítulo 6 e verso 7. Estamos num capítulo memorável da história do povo de Israel. Um capítulo em que Moisés, à semelhança de Paulo, nos últimos dias de sua vida, nos últimos dias em contato com seu sucessor, com Josué, convoca todo o povo de Israel para rememorar toda a aliança que foi feita anteriormente. Deuteronômio, irmãos, a função de Deuteronômio na história do povo de Israel e na Bíblia é esta, preste atenção. Se um dia alguém lhe perguntar, para que serve Deuteronômio? Vou lhe explicar. Moisés estava para morrer. Aquele povo a quem Moisés vai falar, grande parte daquele povo não é mais aquela geração que deixou o Egito. Grande parte já havia morrido pelo caminho. Aquela geração a quem Moisés estava falando era praticamente uma geração completamente nova. E esse povo precisava ouvir de novo o pacto que Deus tinha proposto com Israel, os seus feitos, a aliança, os mandamentos. É para isso que serve Deuteronômio, uma ratificação da lei de Deus, de como esse povo deveria andar nos seus caminhos. E mais, Josué passaria à frente de Moisés. Moisés seria recolhido aos seus ancestrais, e Moisés incumbiria Josué de liderar esse povo. E esse povo precisava ser informado de como é que Deus gostaria que aquele povo andasse. Não à toa, nós temos aí outra coisa que eu quero que você, se você tem caneta, o irmão ali vai falar. Se você tem caneta, eu vou lhe pedir um favor. Se você é daqueles como eu, você pegar, eu não tenho uma Bíblia que não esteja riscada, a não ser alguma que eu tenha ganho nos últimos dias, certo? Eu não tenho pena de riscar a Bíblia de jeito nenhum, porque eu não risco, não é para danificar a Bíblia. Eu risco a Bíblia para me chamar a atenção de fatos, de eventos e de versículos que eu preciso guardar. Deuteronômio, capítulo 6 e verso 4, é o coração da fé judaico-cristã. Presta atenção, se não existisse esse verso 4 do capítulo 6 de Deuteronômio, não existiria povo judeu e povo cristão. Escute.
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o quê? O único Senhor. Deuteronômio capítulo 6 e verso 4. E o contexto é: povo de Israel, preste atenção no que eu estou dizendo para vocês. Isto que eu acabei de dizer a vocês, o nosso Deus é o único e suficiente Senhor. Deve ser ensinada essa verdade. No caminho, ao deitar, ao levantar, você vai inculcar isso nos seus filhos. É isso que Deus está dizendo aí. O processo então, irmãos, que Moisés está dizendo aqui, olha agora para o verso 7, ele vai dizer: tu as ensinarás. Ensinarás o quê? Estas palavras que foram ditas. Com todo zelo, com toda perseverança. Note que a palavra perseverança nos traz automaticamente a ideia de algo que vai causar dificuldade, de algo que aqui e ali vai ser um pouco mais difícil, de algo que vai ter os seus desafios, mas nós perseveramos, vamos adiante, vamos vencendo as dificuldades e os obstáculos, e Moisés vai dizer: ensinarás com perseverança a teus filhos, conversarás sobre as escrituras quando estiveres sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Diga lá, meu irmão. Meu irmão, desculpa, eu não estou conseguindo lhe ouvir direito. Instrução, preparação, é você passar adiante aquilo que você ouviu. É você, meu querido, de maneira muito prática, esclarecer aqueles mais novos, menos experientes que você, acerca dos grandes ensinos da vida, especialmente de Deus e da sua Escritura, que é esse o contexto maior. Irmãos, deixa eu dizer algo a vocês. Eu conheço uma pessoa que eu a considero uma das mais tristes do mundo. Eu vou lhe dizer por quê. Porque é uma pessoa que não tem prazer em repassar o que conhece para ninguém. No ambiente de trabalho dessa pessoa, ele faz questão em não ensinar ninguém sobre aquilo que faz. Naquela perspectiva pequena de que, por ser sempre necessário à empresa, nunca vai perder o emprego. Aí ele não participa ensinando aos mais jovens na empresa aquilo que ele conquistou com o tempo. E eu preciso dizer aos irmãos, eu considero esse homem um dos seres mais tristes e deploráveis desta terra. Sabe por quê? Eu não vou teorizar muito sobre isso, até porque nós temos tempo para desenvolver o tema, mas lá atrás, Sócrates ensinou a Platão algo muito interessante. Ele disse assim, que uma das maneiras de você se tornar eterno é através do ensino. Você quer a certeza disso? Há quanto tempo Moisés morreu? O que é que a gente está fazendo aqui de manhã? Falando sobre Moisés. Meus irmãos, deixa eu evocar essa memória a você. Principalmente aos meus irmãos que são mais experientes do que eu. Estou vendo gente aqui que tem idade de serem meus pais, alguns até se brincar meus avós. É muito provável que você, meu irmão e minha irmã, já tenha perdido seus pais, já tenha perdido seus avós. Mas eu duvido muito que os ensinos que eles lhe deram desceram à sepultura junto com eles. Eles continuam com você. Espero em Deus que você tenha sido profundamente enriquecido. Nós vamos ficar devendo a continuidade desta mensagem no próximo programa. E eu espero em Deus que você tenha um dia abençoado. Que Deus possa derramar luz nas decisões que você venha tomar neste dia. Abençoe a sua vida, o seu coração, a sua família, possa guardá-lo, protegê-lo e abençoá-lo contra essa doença que está aí. E nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo mais uma vez o cantor e pastor Paulo César, que estará participando do louvor
durante o Encontro para a Consciência Cristã. Até amanhã. Pensemos sobre Deus, a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Pensemos sobre Deus, a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus, olhai os passarinhos, não guardam comida pra amanhã, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Pensemos sobre Deus, a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Pensemos sobre Deus, a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus, olhai no campo os lírios, não fazem roupas pra vestir, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Oh, sim, de nós Deus tem cuidado. Jesus assim falou, que o Pai do céu, Em seu grande amor, tem cuidado. Pensemos sobre Deus, a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Pensemos sobre Deus, a nossa ansiedade,